Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 3. A queda do ser humano. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho, e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre, e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: Multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela. Todos os dias da sua vida, ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher, e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto assim fundamental. Gênesis capítulo 3, na Nova Versão Internacional. Isso aí, é a famosa narrativa da queda, né? Exato. E nossa ideia aqui é desvendar os pontos centrais. A conversa com a serpente, a desobediência em si e, claro, tudo que veio depois, as consequências. Vamos lá. Então, para começar,
tem essa figura da serpente. O texto já abre dizendo que ela era a mais astuta, né? Uhum. E a abordagem dela é interessante. Ela não chega mandando, ela chega com uma pergunta. Bem capciosa. Isso, questionando a ordem de Deus sobre não comer de uma árvore específica ali no jardim. Exatamente. Ela planta a dúvida, né? Primeiro ela pergunta, foi isso mesmo que Deus disse? E quando a mulher confirma a regra e a consequência da morte, aí sim. Aí a serpente contradiz na lata. Na lata. Diz que não vou morrer, mas que os olhos vão se abrir. E que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa promessa de ser como Deus, né? O conhecimento é forte. É o ponto central da tentação ali, sem dúvida. Conhecimento e divindade. E a reação da mulher é... Bem, ela pensa, né? O texto descreve isso. Ela vê o fruto, parece bom para comer, bonito e... O ponto-chave. Desejável para obter entendimento. Exato, aí ela come. E dá pro marido que estava ali com ela. E ele come também, sem questionar, pelo que o texto indica. Ele também comeu. E aí, na hora, pá, os olhos se abrem. Percebem a nudez e tentam se cobrir com folhas de figueira. Essa percepção da nudez é mais que só físico, né? Com certeza. É interpretado como uma perda da inocência, sabe? Uma autoconsciência nova, mais marcada pela vergonha, pelo medo. E esse medo leva eles a se esconderem de Deus. Isso. Ouvem a voz, o som de Deus andando pelo jardim e se escondem. E quando Deus pergunta onde você está, o confronto começa. E a resposta do homem? A resposta é clássica, né? Ele não assume. Não mesmo. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Joga a culpa na mulher e, indiretamente, até em Deus, né? Por ter dado a mulher a ele. Pois é. E a mulher, quando questionada... Segue o fluxo. Culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. É uma cascata, né? Uma quebra de responsabilidade, de relação. Exatamente. A relação com Deus, a relação entre eles e até com a criação, ali representada pela serpente. Tudo parece romper ali. E é daí que vem as sentenças. Sim, as consequências bem diretas para cada um. Para a serpente, rastejar sobre o ventre e inimizade eterna com a descendência da mulher. Uma maldição bem específica. E para a mulher, dores de parto multiplicadas e uma dinâmica complexa com o marido. Desejo e domínio são as palavras usadas. E para o homem, por ter ouvido a mulher e não a Deus. A terra é amaldiçoada por causa dele. O trabalho para tirar o sustento vira uma luta. Espinhos, ervas daninhas, trabalho árduo. Isso. E por fim, a sentença final da mortalidade. Do pó ao pó. Uma mudança radical na condição humana. Mas aí tem aquele detalhe, né? Que a gente não pode ignorar. Mesmo depois disso tudo, Deus faz roupas de pele para eles. É verdade. É um ato que chama atenção. Mostra uma dualidade, talvez. Juízo, mas também um tipo de cuidado, de provisão. É um contraste interessante mesmo. Sem dúvida. Só que essa provisão não anula a consequência maior, a expulsão do Éden. E a justificativa é bem clara no texto, né? Impedir que eles comessem da árvore da vida. Para que não vivessem para sempre naquele estado, agora conhecendo o bem e o mal, mas decaído. Então a expulsão é meio que uma medida para conter o dano. Pode-se interpretar assim. Eles são mandados para fora para cultivar a terra, aquela mesma terra amaldiçoada. E o caminho de volta para o jardim, bloqueado. Querubins e uma espada flamejante. É uma separação bem definitiva. E é só depois disso tudo que Adão dá o nome de Eva para a mulher, né? Mãe de todos os viventes. Olhando para a história toda, então, o que fica? Quais são os grandes temas? Bom, a gente vê claramente desobediência, a perda daquela inocência original, a introdução do sofrimento, do conflito, da morte na experiência humana, segundo a narrativa. E a relação com Deus e com a própria terra muda completamente. Totalmente. De uma harmonia inicial para uma realidade de luta, de separação, é uma virada drástica. Marca um antes e depois muito claro na história que Gênesis conta. E isso, sabe, deixa a gente pensando, o que significa esse tal conhecimento do bem e do mal? Se ele custou tão caro o paraíso, a imortalidade perdida... Qual a natureza desse conhecimento, né? Exato. Qual o valor real disso e o impacto que ele tem até hoje na nossa condição? É algo para se refletir, com certeza.
Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria, fé e luz para o seu caminho.